Olá, seja bem-vindo ao Yogi Class, sua fonte de conteúdo sobre criação de sites e principalmente WordPress. Eu sou o Denis, sou desenvolvedor aqui na Yogi e no Yogi Class de hoje eu vou contar para vocês a diferença entre três hospedagens: a hospedagem compartilhada, a VPS e a hospedagem dedicada. Com a hospedagem compartilhada, o que seria a hospedagem compartilhada? Ele é um tipo de hospedagem onde vários sites vão compartilhar do mesmo servidor e todos os seus recursos. Por exemplo, armazenamento, largura de banda e memória RAM. Quais são as vantagens que essa hospedagem dá para quem contrata elas? Elas têm um custo menor e elas não exigem um conhecimento muito técnico sobre infraestrutura. Então, esse tipo de hospedagem ele é muito vantajoso para você que quer colocar o seu site no ar, mas você não tem muito conhecimento para fazer o mesmo, certo? Quais são as desvantagens desse tipo de hospedagem? Por ela ser compartilhada com outros sites e consumir o mesmo tipo de servidor, então o seu site ele fica refém às configurações padrões desse servidor. Então você não sabe quantos sites vão estar juntos com o seu. Muitas hospedagens elas fazem diversos tipos de processos para tentar otimizar ao máximo o uso desse servidor, limitando o usuário a fazer certas ações dentro do servidor. Então você não tem muito controle nem muita liberdade para você fazer isso. Então, um outro grande problema, na hospedagem compartilhada, o seu site ele pode sofrer diversos problemas. Por exemplo, se o site vizinho que está ali no mesmo servidor que o seu não fizer uma boa programação, um bom tratamento, um bom cuidado no portal dele em si, é passivo de, por exemplo, sofrer ataques, diminuir o desempenho de todos os outros sites que estão em volta. Então, os riscos de você estar utilizando essa hospedagem são grandes nesse sentido. Você não tem esse controle e as chances do seu site não ter um bom desempenho são muito grandes. Então, se você faz o seu dever de casa, se você mostra ali que o seu site está bem trabalhado, bem desenvolvido, que você cuida da performance, da segurança, mas o seu vizinho não faz isso, então, infelizmente, o seu site vai ser afetado. Como eu havia falado, muitas hospedagens até tentam fazer um trabalho ali mais focado em limitar recursos para que nenhum site acabe consumindo um valor de processamento, de memória ou inclusive de armazenamento que possa afetar os seus terceiros ou outros sites que estão ali junto. Porém, mesmo assim, as chances são grandes, porque não sabemos como que cada empresa trabalha e quais são os processos que ela executa para deixar o seu servidor melhor. Agora vamos para a hospedagem de VPS. A hospedagem de VPS ela é um servidor virtual privado, onde ele fica armazenado em um servidor. Ele é bem parecido com a hospedagem compartilhada. Em qual sentido? Na hospedagem compartilhada, seu site está num servidor e tem vários outros sites hospedados ali. A VPS, ela também está em um servidor, porém é criado uma máquina virtual onde o seu site vai ser hospedado e nessa máquina virtual você tem um controle maior, você consegue fazer customizações, você consegue manipular ali o uso dos dados que vão ser preenchidos ali pelo seu site, seja de armazenamento de disco, ou então uso de memória ou processamento. Existem algumas hospedagens VPS que elas têm uma liberdade onde você pode escalonar. Você pode, por exemplo, se você vê que o seu site está tendo um consumo muito alto de memória, você pode ir lá e solicitar para o provedor que eles aumentem a memória do seu servidor de VPS. Ou então, se você vê que o seu site está consumindo muito processamento, você fez ali a instalação, por exemplo, de um plugin e ele está exigindo muito, além de memória, está exigindo processamento, aí você pode também solicitar. Então, você já tem um acesso root, você já consegue fazer alterações a nível de infraestrutura. Claro, com uma certa limitação. Vão existir outros VPS nesse mesmo servidor, nessa mesma infraestrutura? Sim, mas o risco principalmente relacionado a processamento, vai ser bem menor. Você não vai sofrer tanto com isso. Então, a hospedagem VPS, ela já é bem melhor, já tem uma liberdade, você pode colocar um site mais robusto, um site que você tem ali com muitos acessos, que usa muito conteúdo como imagem, seja um portal de notícia, ou então você hospeda vídeos e etc.
Então é uma hospedagem que já pode atender boa parte do público em geral. E por fim, nós temos a hospedagem dedicada. Essa é a melhor hospedagem que tem quando o assunto é personalização e processamento. Você raramente, depende muito do tipo de contratação que você faz a nível de quantidade de CPUs, quantidade de memória e armazenamento, você não vai ter problema de performance. Por quê? Você vai ter um acesso total àquela máquina. Muitas vezes, as hospedagens clouds e dedicadas, elas são vendidas um servidor mesmo físico para você. A desvantagem é que ela é muito mais cara. Se você for comparar com a hospedagem VPS e a dedicada, a VPS e a compartilhada, a hospedagem dedicada, a diferença de valores é muito grande. Ela é uma hospedagem, ela é um tipo de hospedagem que ela exige muito mais trabalho para quem está cuidando ali da infraestrutura no geral. Ela é voltada para empresas de médio e grande porte, né? Onde você tem uma equipe própria para você poder estar criando o seu site, dando manutenção, fazendo performance, varreduras de segurança e demais situações. Então, assim, da diferença dessas três, se você chegar para mim e perguntar, mas Denis, qual que é a hospedagem que é melhor para o meu site? Não tem uma resposta padrão, não tem uma resposta certa para você. Se você está começando, você está criando ali seu site é novo, não tem muito acesso, é um portal simples de conteúdo, é um blog pessoal, e você não tem muitos recursos para você estar investindo, então um bom caminho é você estar utilizando uma hospedagem compartilhada. No momento que você está crescendo, o seu site já saiu de um nível, está indo para outro, está evoluindo, está tendo mais acessos, exigindo mais, então já é um sinal para você migrar para uma VPS ou então para um servidor dedicado. Isso vai depender muito de como que você vai trabalhar, se você tem um conhecimento ou não, se você vai buscar uma equipe para poder te auxiliar com isso. Inclusive aqui na Yogi a gente trabalha muito com servidores dedicados, a gente atende clientes de diversos tipos de servidores, então a gente pode te auxiliar nisso daí. Então é isso, pessoal. Essas são as 3 hospedagens existentes no mercado. E não se esqueça, se vocês precisarem de qualquer ajuda, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, segue a gente lá, beleza? E claro, clica no joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Nos vemos no próximo Yogi Class.